Temos tido uma sequência aqui, e alguns dos irmãos têm comparecido para que compreendamos e estudamos a qual chamamos de seminários de história do cristianismo, numa tentativa de entender o nosso presente e escrever o nosso futuro. Às vezes, é uma tendência nossa achar que a história começou hoje, que os nossos problemas são de hoje. E às vezes ignoramos o fato de que o nosso presente é uma sucessão de eventos com causas as mais distintas. Por exemplo, nós não temos como entender a ideia de um presidente de república em qualquer época se não compreendermos que tem uma história, um modo de comportamento, uma expectativa em relação a ele. Isso é comum em vários períodos da história. Nós temos sido bastante desafiados recentemente aqui na igreja por esta onda que na Europa e Estados Unidos, sobretudo no norte dos Estados Unidos, se tornou totalmente triunfante, que é a onda da secularização. O que é a secularização? A palavra, como os irmãos sabem, vem de século, e século quer dizer o mundo debaixo das nuvens. A história que nós podemos ver, desenvolver e conhecer. Na verdade, a secularização é uma afirmação de que não existe nada depois desta vida. Seja em termos do que está acima de nós, não existe, ou de futuro, que nada podemos, com relação a ele, planejar, porque tudo se resume a este tempo, a este momento. O apóstolo Paulo chama isso de presente século. É uma palavra que quer dizer, na verdade, não século enquanto um conjunto de 100 anos, mas século como um modo de viver. Secularização é um modo de viver. Segundo esse modo de viver, estou novamente explicando, não existe vida depois desta, não existe vida fora da terra, nada existe além da história que nós vivenciamos. Religião, portanto, ou qualquer tipo de metafísica é algo inútil. Isso é a secularização. Tem seus elementos positivos, ao lembrar a separação entre igreja e Estado, mas tem seus elementos negativos ao levar as pessoas a pensarem que a sua vida só se esgota nesta. Estou insistindo nesse ponto para que entendamos bem o significado da palavra secularização. Então, como mencionamos anteriormente, nós temos hoje em nosso mundo países em que a dimensão da fé não é contemplada. As pessoas vivem sem a perspectiva de fé. Essa secularização não é apenas do capitalismo, é também dos comunismos. Por exemplo, só para ilustrar o que eu estou dizendo, eu acho que isso é bastante esclarecedor. Em 2005, acompanhando um grupo de pessoas, entre os quais o pastor Valdemiro Timchak, já falecido, eu estive na China. E lá eu fui visitar uma igreja cristã, numa enorme população, de mais de 20 milhões de habitantes. Tem uma em Beijing ou Pequim, tem algumas poucas igrejas. Eu fui na principal igreja, em Beijing, uma igreja cujo templo comporta aproximadamente umas 150 pessoas, portanto, uma ala nossa aqui, praticamente, mas lotada, tão lotada que tinha uma outra sala contígua em que as pessoas viam pela televisão. E aí havia algo muito paradoxal. O culto era muito animado, muito vivo, muito cheio de expressões de fé. Mas o pastor, no caso lá uma pastora, é pago pelo Estado.
Estado reconhece, portanto, o valor da religião para aqueles que creem nessa superstição, nos termos dele. E paga, então, essa pastora ou o pastor para pastorear a igreja. Mas, primeiro, só para maiores de 20 anos de idade. Ok? Segundo, não pode ensinar superstição. Superstição leia ressurreição de Jesus Cristo, milagres, céu. Superstição, não. Na compreensão das autoridades comunistas chinesas. Então, a pregadora prega sobre o Sermão do Monte, Salmo 23, aquelas coisas que são quase que comuns a todas as religiões. Mas naquelas que contêm um elemento da revelação sobrenatural de Deus e a atuação interventiva de Deus, como ressurreição ou vida eterna, nisso o pregador não pode falar. Não exerço aqui nenhum juízo de valor. Há uma outra igreja chamada subterrânea, não é? Onde não há nenhuma participação do Estado, se reúnem em casas, é proibido, mas se reúnem. Há milhares de cristãos lá, mais batistas que do Brasil talvez, mas tudo secretamente. Onde há superstições, aspas, faço questão de sempre colocar as aspas, para que não haja nenhum mal-entendido, são abertamente ensinadas, como nós aqui ensinamos muitas superstições, neste conceito. Então, essa ideia da secularização. Quando nós entramos e estudamos um pouquinho o Império Romano, nós nos deparamos com uma possibilidade intransformável. Eu quero dizer o que eu estou falando com isto. Quando nós lemos Gálatas 4:4, nós encontramos a seguinte expressão. Depois de falar de toda a primeira parte da história ou antiga aliança, falar então de como Deus se revelou através de Abraão, Paulo começa a descrever então a nossa filiação em Cristo. Então ele diz, Gálatas 4:4, quando chegou a plenitude do tempo, isto é, quando o tempo estava maduro, quando a história estava pronta, quando as condições estavam favoráveis, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, a mesma lei do Antigo Testamento, assim chamada, para resgatar os que estavam sob a lei, aqui lei enquanto pecado, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. A expressão aqui que nos interessa é quando chegou a plenitude do tempo, quando chegou a época de a profecia acontecer, de a salvação se mostrar, Deus então agiu e enviou o seu Filho. O que ele encontrou? Ele encontrou um judaísmo ritualizado e parcialmente secularizado. Isto é, o judaísmo do tempo de Jesus era controlado pelos fariseus, para quem a lei escrita, registrada, era o máximo da revelação divina. Estando abaixo, portanto, do próprio Antigo Testamento, uma vez que eles confundiam o que nós chamamos de Antigo Testamento e lei, mas lei tornada aqui mais ampla na sua significação, de tal modo que ser um judeu, independentemente daquilo que cria ou sentia, era cumprir a lei. Por essa razão, uma parte dos judeus esperava por um Messias. Outra parte não esperava, porque a própria lei já era em si o cumprimento da profecia messiânica. A lei se bastava a si mesma, lei inscrita ou lei escrita.
Por isso, quando Jesus diz, eu sou o Messias, para que Messias? Nós não precisamos de Messias. Uma parte ainda esperava o Messias. Fora desse circuito muito pequeno, Israel era um chamado Estado cliente do Império Romano, que desde a ascensão de Augustus, ou César Augusto, que se autoproclamou o Filho de Deus, esse império encontrou um crescimento muito grande, porque ele unificou o império sob o seu tacão. Roma, como império, era muito dividido, e o poder era dividido com o Senado. Qual foi o golpe de Augusto? Ele entregou o poder ao Senado. Mas o Senado devolveu o poder a ele. Ele se tornou, na verdade, embora detestasse o título, de ditador. Essa posse absoluta de poderes deu a ele a possibilidade, ou a liberdade, ou o poder, repetindo aqui a palavra, a autoridade, de enviar generais para onde quisesse, exército para onde quisesse, abrir estradas e controlar, sobretudo, o mar Mediterrâneo. Vamos ver o mapa para entendermos bem o que eu estou dizendo daqui a pouco. Esse Império Romano tinha uma religião que era uma religião de Estado. O imperador era o pontífice máximo do Estado e da religião. Ele nomeava o sacerdote principal do paganismo romano. Ele controlava a religião e usava a religião para as suas finalidades. É neste contexto que aparece o cristianismo. Quando então surge a igreja, Atos capítulo 2, nós temos uma Jerusalém, representando todo o Estado de Israel, onde ainda se cultua a fé na esperança messiânica, mas isso não mais traduz o grande interesse das pessoas, conquanto a Páscoa fosse altamente celebrada, mas era algo muito mais ritual do que uma experiência. E encontramos o entorno chamado Império Romano, com sua religião própria e religião completamente arraigada na vida das pessoas. Não era a religião romana algo estranho inventado por imperadores ou algum político. Era algo popular. Era o modo como o povo cria, desde a Grécia, com suas características, e agora. Porque o Império Romano tinha uma característica muito distinta. Ele era politeísta. O que quer dizer isto? Quer dizer que quando ele conquistava uma região, ele trazia junto o Deus de lá e colocava o Deus de lá no seu altar de deuses. Então, o conquistado entendia que foi respeitado e, com isso, também era mais facilmente dominado. E essas práticas religiosas também se espalhavam entre as pessoas. O mundo era muito religioso, mas essa religião, como estou mencionando, controlada pelo Estado e a serviço do Estado, sem que as pessoas percebessem tal coisa. Isso é assim, infelizmente, em todos os tempos. As pessoas usam religião, os poderosos usam religião para os seus devidos fins. O cristianismo, portanto, começou tendo tudo para fracassar. Internamente, as condições não eram favoráveis, porque esses novos religiosos, chamados seguidores de Jesus Cristo do caminho, ou cristãos, eram politeístas, porque adoravam Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito. Isso para o judeu é uma abominação. Até hoje. Só há um Deus. Os cristãos entendem que esse Deus forma uma trindade
de Pai, Filho e Espírito Santo. Então, esse cristianismo não foi aceito significativamente pelos judeus nem de Jerusalém e nem de Israel. De igual modo, os romanos olhavam para os cristãos e os consideravam atrasados. Os romanos eram civilizados, e tão atrasados eram os cristãos que eles comiam criancinhas. Porque quando o pastor celebrava a ceia, dizia: isto é o meu corpo, comam. Os romanos do lado de fora não assistiam à celebração, entendiam que eles entre si comiam crianças porque sacrificavam crianças, coisas que eles, modernos, civilizados romanos, não faziam, porque também não entendiam o cristianismo. Então, repito, o cristianismo tinha tudo para dar errado. No entanto, deu certo. Deu certo por quê? Podemos dizer pela fé, porque era a revelação salvadora de Jesus Cristo. Deu certo porque o império estava em relativa paz, a chamada Pax Augustana, ou romana. Deu certo porque você podia navegar pelo mar Mediterrâneo com alguma segurança, apesar das gangues em Roma, que controlavam o porto. Isso é comum em todas as épocas, em qualquer lugar do mundo. Deu certo porque havia uma língua. E essa língua não era o latim. Essa língua era o grego. Os gregos, enquanto nação, já tinham perdido a sua hegemonia, mas o seu idioma continuou. O latim, que era uma língua mais simples, de onde veio o nosso português, como os irmãos sabem, era falado só pela população mais simples e demorou muito a se tornar a língua, digamos, oficial, era o grego. Eu quero então mostrar agora alguns mapas e mostrar alguns aspectos que tornaram possível essa vitória do cristianismo. Primeiramente, vamos mostrar duas animações, as animações, por favor, só para ter uma noção de como um grupo de 12 se transforma no que transformou. Aí temos então essa explicação. Ao longo, por volta do ano 30, Jesus Cristo tinha morrido, mas sua mensagem vivia. Aos poucos ela cresceu de um pequeno culto a se tornar um grande culto. E aí vamos ver agora uma espécie de avanço, de progresso nisso daí. Presta bem atenção então. O vermelho ali são as sedes apostólicas, isto é, os lugares onde tinham igrejas. Os lugares onde, pela tradição, Tomé levou o evangelho. A igreja no Oriente. Em cima vão vendo as datas, né? Mostrando que a partir então das grandes cidades, como Constantinopla, Jerusalém e Éfeso e Roma, esse era, digamos, o cristianismo mais oficial, mais aceito, mais universal. Mas havia outras formas de fé. E no Oriente, assim chamado Oriente, que era uma pequena parte ali, onde hoje seria Líbano, etc., teve as suas características. Aí nós temos lá na Armênia uma igreja muito viva, muito vigorosa, a igreja síria. Aí vão surgindo outras igrejas independentes, como a igreja ariana. Olha que importância teve essa igreja ariana. O tempo foi passando e ela foi crescendo. Eu não sei se... Fábio, dá para você colocar uma pausa aí, por favor? Então, o que é a igreja ariana? Então, antes um pouquinho, o que é a igreja celta? Aquele verde que vai surgir ali, onde lá no alto, onde é a Inglaterra, não é? E a igreja ariana é o quê? O que eram os arianos? Nada a ver com o termo ariano de Hitler, nada a ver. O ariano era seguidor de um teólogo chamado Arius, ou Ário. E ele não aceitava a divindade de Jesus, não aceitava a trindade. Achava que Jesus Cristo era uma pessoa que foi elevada a uma posição quase que de divina, mas era completamente humano. Só há o Pai.
E eles também chegavam a dizer, no caso os arianos, que havia uma espécie de um grande Deus, Deus, e acima desse Deus o demiurgo. O Deus do Antigo Testamento era o demiurgo. Só estou mostrando como simplesmente podemos categorizar como sendo uma heresia. Mas isso não foi muito conhecido à época. O que era mais conhecido era o fato de que Jesus Cristo não era completamente Deus, o arianismo. Era uma espécie de unitarianismo que depois se desenvolveria a partir do século XVI na Europa e nos Estados Unidos um pouco mais adiante. Olha como cresceu essa igreja. E aí, a teologia teve um papel muito importante, porque Ário não foi derrotado pela força, embora fosse usada, mas foi derrotada pela teologia, pela ortodoxia. Vamos prosseguir então, obrigado Fábio pela paradinha aí. Olha como cresce essa igreja. O ardor missionário deles a despeito da heresia era muito forte. Olha como vai crescendo. Quase que toma conta, mas a partir do século VI, ele começa então a decair pelo trabalho evangelizador. Aí, quando fala sede Roma, já estamos na Igreja Católica Romana. E ela então vai, através de seus missionários, ela vai derrotando o arianismo. Que vem e volta. Olha, já estamos aí 3 séculos depois. Em 384, o arianismo foi considerado herético. Já estamos em 622, ele está em ação. Vemos lá na Inglaterra o cristianismo celta ou inglês. Patriarcados são então as grandes cidades, como eu disse, Constantinopla, Roma, Éfeso e Jerusalém. A obra missionária católica romana foi muito intensa, com metodologia muito própria, nós sabemos disso. Já nessa época, o Estado e a Igreja Católica estavam já unidos também. Era difícil separar onde ia o Estado e onde ia a Igreja. Que às vezes o Papa era o chefe da Igreja. Então nós temos praticamente nesse momento aí, nos aproximando do primeiro milênio, nós temos a igreja de Antioquia, ou o patriarcado de Antioquia, ali em vermelho, hoje ainda real, no sul da Síria. Nós temos a parte de Constantinopla, também com a sua força naquilo que nós chamaríamos hoje de norte da Europa e Ásia. E nós temos o majoritário que ainda não é majoritário, vai se tornando, que é o patriarcado de Roma. Volta para mim, Fábio, por favor, se possível, só na última menção aí, e nós temos o cristianismo copta. O que é o copta? É o cristianismo do Egito, que esteve presente em outros lugares, como, por exemplo, a Etiópia, só para destacar, e a igreja síria, até hoje, é uma igreja que não é católica romana, é o chamado cristianismo oriental, que se distinguiu do ocidental, porque o ocidental se tornou ligado à Sé ou ao apostolado de Roma. E o de Constantinopla, que hoje é muito pequeno, de Antioquia, são patriarcados e são um misto entre o que seria o catolicismo oriental e o catolicismo ocidental. Agora vamos ver, só para ilustrar, o próximo período, outro milênio até os dias de hoje. Depois de sobreviver, então, as invasões árabes, o cristianismo europeu agora ele vai por uma marcha sem fim e se torna a religião dominante no mundo. Esse vídeo vai, então, mostrar o progresso desse cristianismo
do ano 100 até os dias atuais. Estávamos assim no ano 100. Vão desaparecendo algumas influências, como a Síria, a Antioquena, e fica bem forte o catolicismo romano, aquilo que eles chamam de ortodoxia oriental, tudo isso pela força missionária, só que combinada a isso, a época das cruzadas, com a força papal, que se constituiu no poder político também. As cruzadas são vistas muitas vezes como derrotas, mas do ponto de vista da hegemonia católico-romana, foram bem sucedidas. Deixou um legado para nós muito ruim, ao confundir fé com guerra, conversão com força, mas do ponto de vista estratégico, foi algo bem sucedido para essa perspectiva do catolicismo romano. Aqui estamos, então, nessa parte é o Mar Mediterrâneo, a Europa. Esse catolicismo de Avignon foi um período curto, quando houve uma divisão no catolicismo romano, mas durou pouco tempo e logo então voltou ao poderio chamado católico romano. Então nós temos ao norte do Mar Mediterrâneo, ao noroeste, o que nós chamamos de Europa, e acima, o que chamaremos de Ásia. Pode prosseguir. Uma visão mais ampla do mapa mundi, para percebermos que agora o cristianismo deixa de ser europeu para ser mundial. Aí nós temos, através da obra missionária, chega ao sul dos Estados Unidos, às costas pacífica e atlântica da América do Sul, começa na África, alcança algumas ilhas bem ao extremo, ao norte de Nova Zelândia, vai crescendo também o cristianismo oriental pela força da evangelização, na China, Rússia, foi muito forte o catolicismo chamado soviético, russo, né? A Igreja Ortodoxa Russa, a partir de Moscou. Olha como ela se estabelece de modo muito forte, e o catolicismo romano vai também se desenvolvendo. E aí nós temos o surgimento, então, eu deixei passar, do protestantismo. Lá no extremo norte da Europa e alguns países da região central, nas colônias americanas, numa das Guianas, e aí começa o grande esforço evangelístico protestante, a partir de Guilherme Carey, que é no final do século XIX, e vamos vendo chegando mais fortemente ao continente africano, se estabelecendo completamente nos Estados Unidos, embora seja forte lá ainda também o catolicismo romano, ele é absorvido em termos quantitativos pelo cristianismo na sua perspectiva protestante. Então o mundo foi se reorganizando. Então, se puder colocar só o quadro final, para vermos o estágio em que nos encontramos. Então, hoje, vai um pouquinho e para aí. Vê se tenta parar em 2000, tá bom. Ok, aí. Consegue parar aí? Tá bom. Então,
o mundo não é mais o mundo romano. O mundo romano é em torno do mar Mediterrâneo, aqui lá, aquela parte em azul de mar, não é? Aí nós temos a África, nós temos o protestantismo pela força do anglicanismo aqui na Austrália, na Europa, uma parte, e nos Estados Unidos, todos os Estados Unidos, exceto uma parte do Canadá francês, que continua fortemente católico, e algumas poucas áreas também dos Estados Unidos. Esse é o quadro que nós temos, mais ou menos, da religião, ou seja, nós temos, basicamente, o catolicismo romano, o catolicismo ortodoxo, com suas duas variações, e o protestantismo. Então, esse é um pouco do quadro. Vamos imaginar, só para fins ilustrativos, 12 seguidores de Jesus Cristo, o cristianismo, e hoje ele toma parte de quase todo mundo. Essa parte em branco é uma parte que não é cristã, não é? Ou é do comunismo, da China, ou de algumas partes que são totalmente muçulmanas no norte da África, mas você pode concordar comigo que, sem entrar em qualquer detalhe, é uma história de sucesso. Não há nenhum registro de uma religião que se torne tão massiva como é o cristianismo. E a pergunta, evidentemente, agora seria, se nós pegássemos esse mapa e fizéssemos um mapa da descristianização, ou o mapa da secularização. É um esforço que nós temos que fazer. Eu quero voltar então agora ao primeiro século. Vamos mostrar então alguns quadros do primeiro século. Só para nós entendermos de novo o que estávamos falando. Mostra primeiro, por favor, ainda Fábio. Aí nós temos o que era o Império Romano no primeiro e no segundo séculos da era cristã. O mundo todo era talássico, de Talos, mar Mediterrâneo. Porque Mediterrâneo estava no meio. É chamado às vezes de grande mar ou mar grande, embora seja um mar pequenininho, perto do Pacífico ou do Atlântico. Mas na ocasião em que Roma se achava o poder absoluto, aquele era um mar grande. Todo o Império Romano foi, na verdade, constituído em torno do mar Mediterrâneo. Então, só para nós entendermos um pouquinho aí. Nesses números em romanos, nós temos o que nós chamamos de Itália, não tinha bem propriamente essa terminologia. Na época, e à direita nós temos a Macedônia, isto é, onde seria a Grécia. Onde é que Paulo atuou? Então vamos só pegar bem rapidamente aqui na Síria-Palestina. Paulo era aqui da Cilícia. Estão vendo ali, bem acima de Chipre? Ali ele nasceu, em Tarso. Veio para Jerusalém, que seria ali da Síria-Palestina. Era o nome que davam os romanos. Ele, ao ir para Damasco, que seria a Síria Cele, ele se converte. Ao se converter, ele passa a partir de portos aqui na costa do Mediterrâneo a viajar por esses lugares todos. Onde ele foi? Vamos ver o próximo mapa. Bem, antes um pouquinho, não coloquei na ordem, nós temos aí um pouco do que era o mundo mediterrâneo. A Gália, não é? Que seria a Alemanha, a Bretanha, a Espanha, e um dos imperadores seria espanhol. Cartago, que era a grande cidade da África, o Egito, Alexandria, Síria, que aí está incluído o território de Israel, Constantinopla. Esse era o mundo, então, do chamado Império Romano. Paulo, então,
temos esse mapa aí mostrando como é que era o império. Ele sai aqui da Judéia, ali perto de Tiro, um pouco abaixo tinha um porto. Ele vai então à Síria, onde ele, ao ir, se converteu, volta. Ele viaja então pela Macedônia, Acaia, como ele chama, Trácia, Dalmácia, Itália, e alguns acham que ele foi até a Espanha, mas não há nenhum registro. Ele coloca que gostaria de ir, mas não sabemos se ele foi, não há esse tipo de registro. Então, para nós hoje é um mundo pequeno, mas Paulo viajou 16 mil quilômetros pregando o Evangelho. A pé, a maior parte a pé. Ou quando não, de navio por esses mares aí. E que navios, né, comparados aos de hoje. Esse é um mapa muito importante que nos mostra o que era o Império Romano, e foi exatamente nesse período que o cristianismo começa a ganhar força. O apóstolo Paulo, então, ali na Judéia, onde a partir daí ele começa a pregar, Antioquia, que se torna, então, um poderoso centro missionário, de onde ele sai como missionário, e ele alcança, então, a Macedônia, ou hoje chamaremos de Grécia, a Itália, onde ele foi preso, como já mencionei, e alguns outros apóstolos foram a outros lugares. Não temos documentações, mas as tradições dizem que eles foram a esses lugares todos. Por exemplo, Marcos, não um apóstolo, mas na Bíblia um seguidor de Jesus, depois considerado como apóstolo, vai para o Egito. É a tradição. Tomé vai para a África, vai para a Índia. É a tradição. Não sabemos, há muitos registros a esse respeito. Esse é um mapa que nos mostra, então, um pouco do território onde o cristianismo se desenvolveu. E aí nós temos, já no segundo século, como é um período em que surgem cidades. Não é mais o mundo pagão. Pagão vem de pago, interior. É pagão na religião, mas agora ele tem já cidades com 10 mil, 20 mil, 40 mil habitantes, que para a época era uma coisa extraordinária. E nós temos então Beirute, né? Beritos, segundo os romanos, há ali um forte cristianismo. Antioquia, Éfeso, que se tornou uma espécie de mãe das igrejas, Atenas, que também se tornou uma espécie de mãe do catolicismo grego, Roma, uma mãe do catolicismo romano. Ficamos em torno disso daí, e Cartago também. E nessa região se destaca o grande Agostinho, bispo de Hipona, uma das cidades próximas aí. Alexandria, que não teve grande papel, mas sempre se mostrava como um lugar de crescimento intelectual, embora a sua biblioteca tivesse sido destruída. Esse é um pouco, então, do mundo que o cristianismo tem que enfrentar. Um outro mapa que mostra, então, esse progresso do cristianismo e as viagens que o apóstolo Paulo faz. Olha que interessante, então ele sai ali perto de Tiro, onde havia um porto, faz a sua viagem, onde ele vai. Esses são os seus caminhos. 16 mil quilômetros. Um mundo imenso, tão imenso que era chamado, segura esse quadro, por favor, era chamado de Grande Mar. E aqui nós temos, a anterior, por favor, nós temos as chamadas grandes cidades, ou aquilo que depois se chamou de metrópole cristã. E os líderes dessas igrejas são chamados de metropolitas. Roma, que usou o título de Papa para designar o primeiro entre os outros. Mas aí temos uma igreja forte em Jerusalém, forte em Antioquia, forte em Constantinopla, forte em Roma, porque agora aqui Éfeso já vai perdendo o seu poder, porque ela foi destruída por alguns terremotos, e maremotos também, porque está bem perto do mar. Próxima, só para... Temos mais um, não? Que você mostrou anteriormente? Ok, isso aí. Aí nós temos, então, importante, vê se você consegue segurar aí, Fábio, por favor. Então nós temos aí essa área em laranja mais forte, que é predominantemente cristã, por volta do ano 325, quando se dá o concílio de Nicéia. Depois, um laranja mais claro, a região que é predominantemente cristã por volta do ano 600.
e as áreas em seta indicando como é que foi o crescimento deste cristianismo ao redor da história, chegando inclusive ao extremo norte, lá em Londrium, né, ou Londres, como era então conhecida a Alemanha, a Bélgica, a Espanha, a África. Esse é um pouco, então, do que nós temos aí do grande progresso do cristianismo. Por que cresceu o cristianismo? Vou dar algumas respostas breves, que eu quero dar pelo menos uns 10 minutos para os irmãos formularem as suas perguntas. Pela fé, é a nossa fé, é o poder de Deus para a salvação de todos os homens, como Paulo nos lembra. Essa é a razão principal, ou essa é a razão. Mas como isso se deu, como é que isso aconteceu? Primeiro, porque as condições para o crescimento de uma ideologia ou de uma religião, como mencionei, eram favoráveis em função da chamada paz augustana. O imperador chamado César Augusto, ou Augusto César, criou condições para que houvesse um pouco de segurança, de paz. Comparado com hoje, era ainda muito violento, mas era novo porque havia uma certa unidade no império. Dava para transitar de um lado para o outro, havia regras claras para a viagem, para a navegação. Então esse é um elemento importante. O segundo elemento importante foi a diáspora dos judeus. No ano 66, Jerusalém foi sitiada e completamente humilhada e devastada pelo general Tito a mando do imperador. Então, esse é um outro elemento. Terceiro elemento, não nessa ordem, o trabalho missionário, especialmente dos apóstolos Paulo e Pedro. Nós temos dois Pedros, o do livro de Atos, que é um Pedro que prega aos judeus e que, de um certo modo, acha que só os judeus devem ser salvos, e um Pedro da história, como lemos nas suas cartas. Ele prega na Bitínia. Mostra de novo qualquer mapa aí da Europa, mapa mediterrâneo, que eu vou mostrar onde é que Pedro chega. Ele escreve carta, quando você pega as cartas de Pedro, ele fala aos irmãos da Bitínia. O que é a Bitínia? Esse mapa aí não nos mostra muito claramente, esse fica melhor. É lá perto do Mar Negro, ali onde está Bósforo, que é a indicação desse estreito aí, onde está mais ou menos a letra U ali do Bósforo, isso é a Bitínia. Ele sai aqui então, lembra esse marzinho aqui que seria o Mar Morto, um pouquinho mais acima está Jerusalém, não é? Ele sai dali, onde ele vai pregar? Pedro. Ele tem um papel importante, mas é claro, o grande missionário na Bíblia e na história é Paulo. Um outro fator é o martírio. Ao ponto de um cristão chamado Tertuliano, Quinto Sétimos Florens Tertuliano, dizer, no início do século III, a seguinte palavra: o sangue dos mártires é semente. Então, uma nova fé começa. Essa fé é ameaçada pelo populacho e às vezes pelo Estado. E uma pessoa se dispõe a morrer por essa fé deve ser verdadeira. Olhando nos termos psicológicos e sociológicos. Então, a cada martírio, eram milhares de pessoas que se convertiam. E se dispunham, inclusive, também ao martírio. Então, o martírio é um outro fator grande. Mas eu quero destacar o último, que foi a teologia. Como enfrentar o Império Romano? Com os seus grandes oradores,
com seus grandes retóricos, com seus grandes poetas, com seus grandes escritores, com a literatura, com a teologia. Esse é um período em que os cristãos produzem, e a palavra é esta, milhares de livros. Escrevem milhares de livros. Alguns estão perdidos, mas outros nós temos. Há uma coleção, infelizmente só em inglês, chamada Ante-Nicene Fathers, pais antinicenos do cristianismo. São 5 volumes de 1000 páginas cada, só com textos integrais, traduzidos para o inglês, essa coleção, obviamente, desses autores dessa época. Então, eles combatiam pela fé, de um lado, levando a mensagem simples de Jesus Cristo, mas, por outro lado, havia, posso usar a expressão, um exército de teólogos que escreviam seus livros. Esses livros, penso eu, não convenciam o outro lado. Não convenciam um pagão a se tornar cristão. Um caso ou outro, sim. Mas davam aos cristãos os elementos para a sua obra de evangelização, para o seu diálogo com o mundo. Porque, veja, um cristão era membro de uma religião, eles chamavam de seita, a religião cristã, de uns analfabetos, que seguiam um tal de Cristo. Diz que morreu, que ressuscitou, superstição. Mas então, esse cristão analfabeto, não era analfabeto. Esse cristão, perdão, supersticioso, não era analfabeto. Ele lia as Escrituras, o Antigo e agora também o Novo Testamento. Ele lia os poetas, ele discutia os poetas, ele tinha os seus próprios autores. Paulo era um deles, depois vários outros, como Clemente de Alexandria, Clemente de Roma, Tertuliano. É uma imensidão de teólogos, porque essa é uma tarefa sempre da igreja, que apresente o cristianismo de tal maneira que ele seja compreendido, organizado, para que as pessoas possam receber, entender e aplicar. Humanamente falando, o cristianismo, como eu mencionei, foi um tremendo sucesso. Isso nos dá uma responsabilidade. Eu apresentei aqui algumas razões desse sucesso. Só algumas curiosidades muito rápidas, porque faltou me dizer uma. Grande parte do sucesso cristão se deve aos soldados. Os soldados se convertiam, mas eles mudavam muito de cidade, porque o exército romano tinha que estar em ação. E quando era transferido de um lugar para o outro, lá começava a pregar e abrir uma igreja. Não foi por missionários profissionais. Agora, a curiosidade é a seguinte: um cristão não podia ser professor. Isaías Polonini, se você vivesse ao tempo do apóstolo Paulo, não podia ser professor. Por quê? Porque Estado e religião entre os romanos eram a mesma coisa. O que ensinava um professor aos seus alunos numa escola romana? O politeísmo. Um cristão não podia ensinar o politeísmo. Esses conflitos de hoje, que a gente observa nas questões ideológicas, portanto, têm uma história bimilenar. Só uma curiosidade. Não podia ser soldado, mas não podia ser professor. Mas temos que entender a razão disso. Irmãos, alguém tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma informação que gostaria de ter sobre esse período em que eu mostrei desse crescimento da igreja? Porque eu quero falar depois, então, de um movimento muito importante em nosso próximo encontro, que foi o movimento monástico. Os monges. Sim, pastor Alcenir.
aqui, e depois, no início da igreja, a gente vê esse cumprimento, né, da ide por todo mundo, pregar o evangelho, que foi dada e fez parte da estrutura da igreja. E quando a gente fala sobre o secularismo, pressupõe que, num determinado momento, essa missão deixou de ser cumprida pela igreja. A minha pergunta para você é o seguinte: qual é a sua visão, né, em termos de atuação da igreja hoje, né, com relação ao futuro do cristianismo e do secularismo? Porque a gente, né, já observa hoje a Europa, né, que foi, né, evangelizada, praticamente toda ela secularizada. Os Estados Unidos já também dentro desse caminho da secularização. Então, qual é a perspectiva no seu olhar, né, com relação ao futuro e a atuação da igreja hoje? Se a igreja hoje mantém aquele princípio da primeira igreja no cumprimento dessa grande comissão, ou se o fato do crescimento da secularização ser uma falha desse cumprimento da grande comissão. Eu penso que a secularização se tornou hegemônica por alguns fatores. Penso que um fator foi o cansaço da população contra uma igreja que se coloque a serviço da política, do Estado. Então, quando os cristãos fazem parte de uma igreja em que, por exemplo, o dízimo é obrigatório, por lei, ele olha para essa igreja e diz: isso eu não quero para mim. Eu acho que dízimo é algo voluntário, mas eu pago como imposto. Essa imposição vai afastando as pessoas da igreja. Segunda coisa, quando a igreja fica a serviço da guerra, quando um Estado faz guerra, por razões econômicas, toda guerra por razão econômica, às vezes ideológica, geralmente econômica, coloca Deus no meio. E a igreja participa desse movimento bélico. E os filhos vão para a guerra em nome de Deus e morrem. Isso é claro na Alemanha, século XVI, XVII, com as guerras de religião, e é claríssimo na Segunda Guerra Mundial. Os ingleses mandaram seus filhos para a guerra para enfrentar Hitler em nome de Deus e morreram na guerra. Venceram, mas morreram muitos. Terceiro fator, o crescimento das universidades, o que é bastante estranho, porque a hoje mais famosa universidade do mundo, sem dúvida alguma, é a Harvard, que foi fundada por um pastor, John Harvard, com o objetivo de formar pastores. Com o tempo, se tornou o templo maior, hoje no mundo, da secularização. Acho que esses três elementos nos ajudam. Quarto elemento, a opulência, a riqueza. Em inglês é affluency, né? A afluência. As famílias começam a ter bens. A não precisar mais da igreja, que a socorria nas crises, mas depender do seu trabalho. O mundo se torna, é o capitalismo. A história nós conhecemos, a Revolução Industrial, em que pelo trabalho as pessoas subsistem. Não preciso mais depender de alguém que seja o seu patrão e ele é o cliente que lhe dá a comida no final do mês. Essa extensão se aplica a diversas áreas e a nossa civilização, chamemos assim, se torna rica, opulenta, contraditória. É verdade que a pobreza continua a máxima, lamentavelmente, mas você pode depender do seu trabalho e ganhar dinheiro e não precisar mais desse negócio de céu, de igreja, de fé. Você resolve os seus problemas. Então, são esses elementos. Aí eu respondo a sua pergunta. O futuro do cristianismo está lá em casa. Se nós, em nossa casa, conseguirmos que a próxima geração
mantenha a sua fé em meio a esse ambiente, vamos chamar de hostil, porque secular, tem futuro o cristianismo. Vou exagerar, não é pela igreja. A igreja capacita a família, mas é a família que lega a fé a outra geração. Isso é um desafio, portanto, educacional. Quando nós olhamos para esse amplo retrato da história, penso que corrobora isso que estamos dizendo, o lugar da família. Só que, tragicamente, as famílias perderam a hegemonia da pedagogia. As famílias são uma fonte de transmissão de valores, porque a secularização providenciou também os seus meios, que competem não só com a igreja, mas competem também com a família. Então a família se vê, de novo, numa dificuldade, porque ela ministra, vamos dizer, um conjunto de valores, mas o século ministra outro conjunto de valores. E esse conjunto de valores do século é apresentado de um modo avassalador, como aquilo que se chama de pensamento único, como sendo a única verdade possível. E a família fica tentando lutar para manter ou preservar os seus valores ou os seus princípios de fé. São alguns elementos. E a pergunta quanto ao futuro, a minha visão, eu sempre sou muito otimista, não é muito otimista. Vou dar um exemplo bem banal. Então, eu termino a minha resposta para que talvez surja uma outra pergunta. É bem banal. Uma moça da nossa igreja se casou com um rapaz ateu. Quando eu aconselhei, eu disse: fulana, não tem expectativa que ele se converta. Não, eu tenho, ele vai se converter. Bom, os anos se passaram, ele não se converteu. Nem nunca veio aqui. E ela continuava vindo. Quando chegou aquela época da gravidez, ela disse: eu não vou ter filho. Por quê? Eu vou ter um filho, eu vou querer levá-lo para a igreja, e ele vai querer levar o garoto para a praia. Quem vai ganhar? Claro, a praia, óbvio. Né? Mas aí, ao final, ela resolveu ter o seu filho. Esse filho vem à igreja, todo domingo. Quem traz não é a mãe, é a avó. E esse filho ama a igreja. Olha como mudou até mesmo o conceito de família. Mas o que eu estou querendo dizer é que essa história lembra que as chances do secularismo são maiores. Porque ele não fala de dever, só de prazer. Ele não diz não, ele diz sempre sim. O cristianismo diz sim e diz não. Mas isso já é uma outra discussão. Então, penso que nós como igreja e nós como família temos que encontrar uma maneira, de nos comunicar com a nova geração. E nós não estamos conseguindo. Nosso discurso não entra no ouvido das novas gerações. Devemos manter o discurso. Para quê? Se não somos ouvidos. Será que a forma do nosso discurso não é o problema? Não o discurso, não o conteúdo, mas a forma do discurso? Hoje, nós temos jovens voluntários no mundo secular mais do que no mundo religioso.
há muitos movimentos humanitários, voluntários, de ação social, que não tem nenhum conteúdo religioso. Essa bandeira nós perdemos. Passamos para o mundo secular, que faz lá a sua ação de solidariedade. Mas isso, de novo, a gente entra, cada portinha aberta abre outra porta. Mais alguém quer? Daniel aqui, por favor. Então, encerramos, fica para a semana que vem alguma outra questão. Eu tenho uma pergunta, mas eu estava pensando nela aqui, você respondendo ela, eu quase que não ia fazer porque você respondia ela. Quando você falou da história da mãe que trazia o filho, até você falar da avó, achei que você estava falando de mim. Ok. Porque essa é a minha história. Meu pai sempre foi ateu, quer dizer, ateu não. Eu acho que ele é cristão, só não gosta de vir à igreja. Ok. Porque ele é mais Cristo do que muita gente. Mas Que já é um problema, já é um tema, melhor dizendo, não é? ele tem Isso, muito mais entendi. postura de um cristão. É um desafio a nós, né? Exatamente. E dentro da história que o pastor Alcini trouxe, eu queria até talvez acrescentar mais um termo dentro a causa da secularização da Europa que a gente viu ali, né? Eu acho que é um não acompanhamento do que o mundo se tornou hoje. Eu posso dizer como eu sou praticamente dessa nova geração, até um pouquinho antes. Eu sou antes do ano 2000, então eu sou da geração passada. É velho, cara. Eu sou velho. Eu vejo que muitas formas não são mais aplicáveis hoje da geração que a gente vive. Você pode falar da tecnologia, uma coisa imediatista. Você pode falar das formas, você pode falar dos jeitos, das músicas, os estilos de música, até os tipos de cultura. E eu vejo que se o cristianismo um dia morrer ou perder força, foi porque não foi capaz de acompanhar o que o mundo se tornou através das próprias pessoas, né? Assim, a gente não pode escolher, não vamos inventar uma coisa nova. Não, a gente vai inventar uma coisa nova. E isso vai ter que ser adaptado. Você concorda com inserir essa modernização como mais um motivo da secularização? Vou dar um exemplo que já contei aqui uma vez. E depois eu vou diretamente à questão, tudo em 30 segundos. Eu estive numa cidade onde se realizou o Concílio de Trento, 1539 até 1547. A Igreja Católica fez um concílio para reagir ao protestantismo, chamado catolicismo tridentino. Mas isso aí é secundário. Eu quero dizer o seguinte: houve um período nessa cidade em que o príncipe, isto é, o rei da cidade, era também o cardeal. Eu acho que, para mim, isso é um emblema. Ora, o que o Estado faz? O Estado cobra impostos, o Estado é corrupto, isso em qualquer época. O cardeal cobra impostos, a igreja cobra impostos, a igreja é corrupta. Automaticamente, as pessoas, vamos chamar de bem, que pensam, que querem ter uma vida digna, rejeitam essa igreja. Por que no Brasil, por exemplo, quando chegou o protestantismo, ele foi relativamente bem aceito? Porque parte do povo estava cansada, a parte do povo, de ver o que se tornara o catolicismo, em que a igreja dizia que o celibato era obrigatório, e eles tinham uma penca de filhos, todo mundo sabia, ele continuava padre. Então, isso foi gerando uma insatisfação com relação à Igreja Católica. Então,
Eu penso que, embora isso aparentemente não tenha nada a ver, nos leva então à pergunta que nós temos formulado em nossas discussões lá com os pastores da igreja. Não é uma questão muito simples, mas há muitos anos, quando eu era diretor do curso de comunicação da Gama Filho, já extinta, eu fui ao curso de comunicação. Eu era, na época, na verdade, diretor do curso de comunicação, depois que eu fui vice-reitor. Eu fui visitar uma universidade federal, lá no Amazonas, que tinha um curso de comunicação. Então eu cheguei e perguntei assim: qual é o currículo de vocês? Aí ele me disse qual era o currículo. Eu disse: mas esse currículo é dos anos 50. Lá na nossa, nós mudamos o currículo, porque não atendia mais às necessidades das pessoas, os alunos. Os alunos entravam e iam embora. Eu presidi uma formatura cujo nome era Éramos 100, e 10 se formaram, 90 foram embora. Então eu mudei o currículo. Contei essa história e o diretor me disse: não, nós aqui damos o que os jovens precisam, não o que eles querem. Eu penso que esse é o dilema da igreja. Por quê? No nosso caso, se assemelha não a uma escola pública, onde não se paga para entrar nem para continuar, mas uma escola particular em que o aluno é o dono. Se ele não gostou, ele vai para outra, ou troca de curso. É só trocar a escola por igreja. Então, se essa escola dá a ele um curso que ele não quer fazer, professores que ele não gosta, uma disciplina que ele não gosta, um jeito de ensinar, vamos dizer, arcaico que ele não gosta, não se sente motivado, ele tranca ou se transfere. E a escola desaparece, como algumas desapareceram aí. Mas fiel ao seu destino, de dar aquilo que os alunos precisam. Só que eles foram embora. Esse é o dilema da igreja. Aí, por outro lado, você tem, vamos dizer assim, teoricamente, de novo, a ideia de escolas que dão tudo que os alunos querem. Estão cheias, mas não tem qualidade. Os alunos não conseguem trabalhar depois, não conseguem interagir no mercado de profissão, que foram mal preparados, porque a escola só deu aquilo que eles queriam. Eu estou fazendo de propósito analogia com a igreja. Mas você também tem igrejas que dão aquilo que as pessoas querem. Prosperidade, cura e outros aspectos estéticos, mas que, quando vem a dificuldade nas suas vidas, não conseguem fazer uma leitura da realidade. Mas estão lá. Não é? Só que depois também, talvez, não fiquem. Então, esse é o grande desafio nosso. Isso se aplica não só a questões de ordem estética, litúrgica, mas a toda a perspectiva. Horários. Será que os nossos horários atendem às necessidades das pessoas? Elas querem cultuar nesses horários, que nós dizemos que são os horários, por exemplo, só para ilustrar um pouquinho, né? E aí as mudanças no mundo são intensas. Hoje, quando eu saí daqui, às 9h30, eu caminharei pela rua Andrade Neves e não vou encontrar nenhuma pessoa cruzando comigo. Eu vou descer a rua Conde de Bonfim, a rua José Higino até a Conde de Bonfim, não vou encontrar nenhuma pessoa. Só vou encontrar gente quando eu atravessar a rua Conde de Bonfim. O que quer dizer isto? Que talvez seja no horário errado, que as pessoas não saiam de casa. Por exemplo, eu estou ilustrando isso que a gente vai colocando, embora ao mesmo tempo as festas dos jovens sejam cheias, à meia-noite, 1h da manhã. Por quê? Sim, são várias perguntas e vamos continuar debatendo. E eu desejo que neste ano nós conversemos fortemente a esse respeito, porque a pergunta do pastor Alcenir me faz lembrar a você de volta. Eu estou altamente envolvido com essa pergunta. Hoje à noite eu viajo para São Paulo, vou dar um curso lá num programa de doutorado em teologia, ao longo da semana, e eu vou tratar também dessa questão, mais como uma pergunta, não como uma resposta. Mas nós temos a oportunidade
de discutir o tema da secularização quando esse tema ainda não é predominante. Ele é forte, mas não é ainda nossa história. Mas é a história do Canadá, é a história do norte dos Estados Unidos, é a história de toda a Europa. Não é a história da África muçulmana, nem da Ásia. Mas, como nós somos tributários da Europa, o nosso pensamento sempre vem da Europa, nem dos Estados Unidos, da Europa. Nós ainda temos um complexo de vira-lata, de consumir Nietzsche, Foucault e outras besteiras, como sendo as últimas subidades. Nós temos que enfrentar essas realidades. Gente, obrigado, muito bom, mas temos que acabar. Temos que acabar. Semana que vem você vier e dou a palavra, Carlos. Mas temos que ainda recolher as ofertas, ok? Então, enquanto uma música é tocada, você que trouxe o seu dízimo, sua oferta, poderá colocar aqui e depois vamos encerrar com uma oração final. Muito obrigado por sua participação. Enquanto o casal leva as salvas, ficaremos em pé e cantaremos que nós continuamos firmes nas promessas. Vamos cantar então em pé, todos com todo entusiasmo, porque assim nós cremos, e quem já chegou para o próximo culto, espera que, se Deus quiser, às 7h30 começa. Se quiser ficar, vai ter uma linda celebração também.
Dê, Senhor, a cada um de nós, começando por mim, essa convicção plena do teu grande amor para conosco. E sempre mantém em nossos corações acesa a chama de nossa tarefa missionária a partir de onde nós estamos. Dá-nos, Senhor, uma semana em que isso fique muito claro para todos nós, nos anime e nos fortaleça. Oramos a Ti em nome de Jesus.